Olá, eu sou a Ana, estou de volta a gravar para o canal. Vamos ver se eu ainda sei gravar como deve ser. Esta t-shirt hoje, além da referência literária a Hitchhiker's Guide to the Galaxy, na realidade é porque agosto foi um mês muito preenchido. Eu não sei o que é que aconteceu, mas Don't Panic é para mim, que vou ter de gravar sobre estes livros todos, e para vocês que me vão aguentar a falar sobre estes livros todos. Portanto, vou passar a falar-vos sobre as minhas leituras do mês de agosto, um mês que já lá vai há imenso tempo, um mês muito cheio. Vamos ver se a minha memória vai ajudar ou não a falar destes livros todos. Portanto, vou passar a falar sobre cada um deles. Na realidade, é possível que os primeiros 4 livros que eu tenha para vos mostrar sejam relativamente rápidos de falar, porque são uma coleção. Portanto, eu comecei agosto a ler a coleção inteira do Good Girl's Guide to Murder. Portanto, tenho aqui O Jogo Perfeito, que funciona como um 0.5, portanto, uma história que vai antecipar um bocadinho o que vai acontecer daqui para a frente. No fundo é a história que nos explica de onde a Pip foi buscar a ideia para o trabalho que ela teve de fazer depois na escola, então no primeiro livro, e que dá origem à primeira história. Temos aqui então O Homicídio Perfeito, um guia para boas raparigas, oficialmente a primeira história desta trilogia, e é então um livro onde a Pip tem de escolher um trabalho para fazer e ela decide ir buscar um cold case, portanto um caso que já está fechado e que alguém foi dado como culpado do que tinha acontecido, mas ela acha que talvez não seja bem assim e, portanto, decide investigar pelos próprios meios e tentar perceber se efetivamente as coisas são como foram descritas na altura ou se há a possibilidade de se ter culpado a pessoa errada. E depois temos aqui O Desaparecimento Perfeito, que vai pegar numa personagem que na realidade aparece naquele 0.5 e, portanto, é alguém que é próximo da Pip, que vai desaparecer e ela vai investigar e tem essa ligação emocional à pessoa que desapareceu, o que faz com que tenha motivos para querer investigar esse desaparecimento. E depois tenho aqui então A Vingança Perfeita, que tem um autocolante colado e que eu já vos digo porquê. Portanto, na realidade, nós começamos aqui então no Jogo Perfeito. Este livro vai-nos mostrar aqui um jantar entre amigos e é um jantar do género Cluedo. Portanto, as pessoas são convidadas a cada uma vestir o papel de uma personagem e durante esse jantar vão acontecendo algumas coisas e eles têm de perceber o que é que aconteceu, quem morreu, quem matou, por aí fora. Portanto, cada um tem uma personagem que lhe foi atribuída, há determinadas coisas que eles à partida já sabem sobre a sua própria personagem, não sabem absolutamente nada sobre as personagens que estão à volta, exceto se tiverem uma ligação pessoal entre elas. E ao longo do jantar vão acontecendo algumas coisas e vão surgindo novas pistas e novas coisas que lhes são entregues e que vão acabar por aprofundar aqui um bocadinho a personagem, as ligações, os motivos, por aí fora. É um livro muito pequenino, com letra grandinha, é um livro que no fundo nos vai dar a conhecer, como eu já disse, o porquê, o motivo para a Pip se ter lembrado que podia investigar um caso que já estava fechado e vai-lhe dar então essa motivação para escolher isto como o foco do trabalho que ela tem de apresentar durante o 10º ano. Eu penso que eles só estão a entrar agora para o secundário. E portanto, é isso. Nós temos aqui então um tema dos anos 20, vai aparecer alguém morto, não necessariamente, porque é um jantar, e a partir daqui este é o pontapé de partida. Eu li pela ordem cronológica de eventos, acho que faz algum sentido ler por esta ordem, apesar de que se o lerem depois do primeiro livro, que eu penso que foi quando ele foi escrito, acabam por ter uma ligação emocional maior com os personagens e definitivamente, se não lerem antes do primeiro, leiam antes do segundo, porque vão conhecer melhor a personagem que vai desaparecer no segundo e vão perceber também melhor a ligação dela com a personagem, com as pessoas que estão à volta por aí fora. Ora, primeiro livro da trilogia. Há 5 anos atrás, Andy Bell, uma das raparigas da escola da Pip, foi encontrada morta e logo a seguir encontraram um namorado que se teria suicidado. Toda a gente assume que terá sido o namorado a matar a Andy Bell. No entanto, há aqui algumas coisas que a Pip acha que não estão bem explicadas e que fazem com que ela tenha muitas dúvidas relativamente ao facto de ter sido o Sal a matar a Andy ou não. E portanto ela vai acabar por pegar nesta investigação com as próprias mãos e decide fazer toda a investigação novamente 5 anos depois e tentar perceber se efetivamente o Sal tinha sido culpado da Andy aparecer morta ou não e se ele efetivamente se suicidou. Já vi algumas pessoas a apontarem o facto deste livro começar numa premissa muito fraquinha, que é
Eu achava que ele era muito simpático, sempre que nós nos cruzámos ele foi sempre simpático comigo e portanto eu acho que ele não poderia matar alguém. Sim, é uma base muito fraca, mas a verdade é que são coisas que acontecem e além disso nós precisávamos aqui de um mote para depois a Pip fazer a investigação dela. E a verdade é que à medida que este livro vai avançando nós vamos adorando a Pip, a maneira como ela pensa, o humor, as relações que ela tem com os amigos dela, a forma como ela leva esta investigação, a maneira como ela tenta dar a volta às situações que se vão atravessando no caminho dela e que estão no fundo a impedir que ela avance nesta investigação. O livro está muito bem escrito, gostei imenso da história, gostei imenso da evolução das personagens, gostei mesmo muito deste livro. Portanto, se estiverem na dúvida se querem ler um livro jovem adulto ou não, definitivamente este. Leiam, vale muito a pena. E seguindo este, passamos aqui então para o segundo, o Desaparecimento Perfeito, que vai começar logo a seguir ao Homicídio Perfeito. Portanto, há alguém muito próximo da Pip que vai desaparecer e tendo em conta que ela vai no balanço do livro anterior, ela acaba por achar que, já que a polícia acaba por não estar a dar a devida atenção ao caso, porque há algumas atenuantes que fazem com que a polícia não esteja assim muito focada em resolver este desaparecimento. A Pip acha que já que tem os meios, já que tem o conhecimento de tudo aquilo que já fez no livro anterior, então está na hora de ela efetivamente fazer algo por alguém que lhe é muito próximo, que lhe é muito querido e que pode estar em perigo de vida e ela quer no fundo perceber o que é que aconteceu e tentar antecipar uma tragédia que possa advir deste desaparecimento. Até agora a polícia parece achar que ele desapareceu pelo próprio pé, que terá sido algum caso de fuga de casa por aí fora e a Pip acha que não. Há alguns comportamentos um bocadinho estranhos nos últimos tempos e ela vai querer no fundo impedir que algo muito pior do que um desaparecimento aconteça e acabamos por estar aqui numa história em contrarrelógio em que ela está a fazer tudo por tudo para conseguir encontrar e perceber o que é que aconteceu a esta pessoa, o porquê dele ter desaparecido e impedir então, lá está, uma grande tragédia. Outro livro muito bom em que nós temos as personagens focadas naquilo que estão a fazer, as coisas vão se ligando, as peças do puzzle vão encaixando, a personagem continua a evoluir. Há aqui muitas coisas que nós vemos que acabaram por mudar porque a história anterior, o facto de ela ter resolvido um caso que já estava fechado, acabaram por lhe dar alguma projeção que ela não sente que seja necessariamente uma coisa boa e, portanto, ela acaba por criar um podcast. Penso que é neste segundo que ela tem um podcast em que vai falando e vai registando todas as coisas que está a descobrir por aí fora. Também muito bom, eu adorei os primeiros 2 livros. Qual é que foi o problema? O terceiro. Está na altura de eu explicar o papelinho. O papelinho diz ansiedade em maiúsculas. Muita, com um ponto de exclamação. Eu não gostei deste livro. Vamos só dizer assim. Eu gostei muito dos primeiros 2, os primeiros 2 são fantásticos. A Pip tem um crescimento muito grande, o facto dela estar a evoluir nas coisas que está a descobrir, a forma como ela faz a investigação, tudo faz sentido. Este livro começa já com a Pip com alguns problemas de PTSD, portanto, transtorno pós-traumático, e nós vamos vendo que há determinadas coisas que aconteceram no segundo livro principalmente e que acabaram por afetar muito, a nível mental, a nível de ansiedade, a nível de projeção do futuro. Ela inicialmente decide que se vai afastar de tudo o que seja investigações. Faz sentido, tendo em conta que ela vai querer ir para a universidade, há aqui algumas coisas que estão a começar a empatar na vida pessoal dela e, portanto, ela decide que investigações não, acabou, já né, e no fundo acaba por se ver ela a ser o alvo de alguém. E, portanto, ela é obrigada a entrar na investigação para questões de segurança própria. O que é que acontece? Acontece que a meio deste livro acontece uma situação e a partir daí a Pip, o cérebro da Pip desliga-se e ela tem todo um transplante de personalidade em que nós não estamos a reconhecer a personagem que vem dos outros livros. E há aqui algumas atenuantes. Eu sei que ela está traumatizada, eu sei que já são 2 anos a ver muitas coisas e a fazer muitas coisas e, portanto, chega um momento em que parece que o cérebro desligou e ela entra em pânico e claramente aqui o pânico desligou e há certas coisas que ela faz
que nunca a PIP dos primeiros 2 livros iriam fazer. Porque a PIP dos primeiros 2 livros é de pensamento muito rápido, é de pensar fora da caixa, é de descobrir soluções muito depressa, mas acima de tudo, manter a cabeça fria. E a PIP que está neste livro não é capaz de fazer absolutamente nada disso e acaba por gerar aqui algumas situações que não são propriamente de acordo com a personalidade da personagem. E isso foi, para mim, aquilo que não funcionou. Este livro causou-me ansiedade muita e, efetivamente, eu dei por mim muitas vezes com a respiração presa e em suspenso e a respirar de forma muito pesada. Quando eu digo que o livro me deu ansiedade, o livro deu-me literalmente ansiedade. Eu tive crises de ansiedade. No trabalho, os meus colegas repararam que eu estava... Eu não aguento. Eu acabei este livro, eu nem diria na força do ódio, mas foi mesmo para conseguir fechar esta história, pôr para trás das costas. Eu já não queria ter nada a ver com este livro, não. A ansiedade é mesmo a melhor forma de descrever o que este livro me causou. Afetou-me mesmo muito. E eu tenho a dizer que a única coisa que salva este livro foi o epílogo, ou o último capítulo. Eu não tenho certeza se ele está escrito como epílogo, mas tenho a ideia que sim. E a última frase salva tudo neste livro. Tudo. Porque eu só pensava, o que raio é que tu estás a... O que é que estás a fazer, menina? Volta para trás. Pensa melhor. Não toques, não mexas. Não mexas. Não. Portanto, olhem, é isto. Vale muito a pena ler os primeiros 2 livros e a história, porque dá aqui o mote para... pontapé de saída para tudo o resto. Eu eliminava este livro desta trilogia, passava a ser só uma trilogia. E por mim está fechado. Só com estes. Oi? Espera. E este. Portanto, está fechado aqui. Estes livros, estes existem. Este não existe. Ora, depois de deixar a PIP num estado de ansiedade tal, acabei por ir aqui para a Maldição das Flores, de Angélica Lopes, uma autora brasileira, uma história que vai ligar o passado com o presente. No presente nós temos aqui a Alice, que vai receber um véu feito em renda e que ela é muito rápida a descartar como algo que é símbolo de opressão feminina. Portanto, um véu que era muitas vezes usado para ir à igreja, portanto, um símbolo de alguma opressão, de submissão, principalmente de submissão, e portanto a Alice é muito rápida a descartar isto como sendo algo que ela não quer na vida dela, que não faz sentido, nem sabe porque é que lhes estão a dar aquilo, e portanto vai ficar muito surpreendida à medida que vai começando a descobrir um bocadinho a história deste véu. Como eu disse, este livro passa-se em 2 linhas temporais e, portanto, nós temos aqui a Alice à medida que ela vai descobrindo um pouco a história por trás do véu e que isso acaba por a levar numa viagem pela história familiar e isso acaba por estar então ligado ao passado da história da Eugénia, que não é antepassada da Alice, mas é alguém que lhe foi muito próximo. Portanto, vamos ver aqui uma história narrada na primeira pessoa, mas a contar a história da melhor amiga. E a Eugénia foi alguém que foi obrigado a casar muito cedo e com uma pessoa com quem não queria casar, porque os pais acharam que era um bom partido, que tinha dinheiro e que iria dar todas as condições à filha e também ia reforçar algumas ligações entre famílias. Na realidade, a Eugénia, de tão infeliz que era no seu casamento, arranjou uma forma de comunicar através de pontos de renda e aquele véu que foi parar às mãos da Alice foi rendado pela Eugénia com esses pontos a contar a sua história, a contar o que sofria no casamento e por aí fora. E portanto, a verdade é que as mulheres sempre foram muito astuciosas na maneira como conseguiam levar a sua vida e mesmo em momentos de grande opressão e em que as suas vozes eram silenciadas, houve mulheres que conseguiram encontrar formas de se rebelar contra esse sistema e apesar de muitas delas acabarem por não sobreviver a esse patriarcado, na realidade também não foram ao chão sem espernearem um bocadinho. E portanto nós temos estas 2 linhas temporais. Eu tenho a dizer que gostei muito mais da linha temporal do passado. Não sinto que a linha do presente fosse necessário, porque a ideia penso que será contrapor que o papel da mulher mudou muito, mas ainda há muita coisa a fazer e que há certas coisas que ainda acontecem que já não deveriam acontecer, por aí fora, mas a verdade é que nós podíamos ter ficado só com a parte da história do passado e os próprios leitores iam conseguir fazer essa contraposição entre aquilo que foi e aquilo que é, o que ainda está para desenvolver. Portanto, foi um livro que eu gostei de ler porque achei a história muito interessante,
Ao mesmo tempo havia aqui algumas coisas que podiam ter sido mais desenvolvidas, outras que não eram tão necessárias, mas é definitivamente uma história muito interessante e que nos mostra esta astúcia feminina de rebeldia que tantas vezes passou sem que ninguém notasse, e ainda bem, porque isso fez com que também houvesse alguma esperança para quem tivesse esses pequenos atos de rebeldia. E é muito, muito interessante, e lá está, nós temos ainda um trabalho muito grande pela frente e este livro acaba por mostrar mesmo isso. O livro seguinte foi Uma Prenda da Mafalda. Vocês já viram no haul que eu tinha recebido este livro, já viram que eu tive um pequeno problema com este livro, e esse livro é aqui O Planeta, de Ana Oncina. Adorei as ilustrações, portanto, perfeito. A história em si é muito interessante. Qual foi o meu pequeno problema? Eu não sei ler espanhol. Lá está, nós conseguimos compreender facilmente quando alguém fala connosco, porque muitas das palavras têm raízes semelhantes, mas sinceramente eu acho o francês muito mais fácil e com raízes de palavras mais semelhantes do que o espanhol. E portanto, há aqui algumas coisas que às vezes me saem completamente ao lado. No entanto, falando do planeta em si, porque é que esta é uma história interessante? Na realidade, para começar, as ilustrações são lindíssimas. São bastante simples, mas muito bonitas. Nós temos aqui dois leques de cores, maioritariamente, porque nós estamos aqui a acompanhar duas realidades distintas. E no fundo é aqui que entra um bocadinho do meu problema, porque eu não consegui perceber qual das duas realidades é real. E portanto, se alguma destas realidades é memória, se é uma coisa que estava a ser projetada, o que quer que tenha sido. Portanto, nós temos aqui um universo futurista onde as pessoas estão a viver em redomas. Portanto, estão a viver em planetas em que a atmosfera não é boa para os humanos e, portanto, têm de viver em redomas em áreas controladas. O que acontece é que, para verem outras pessoas, acabam por ter de estar dependentes de realidade virtual. E, portanto, têm várias máquinas em que conseguem criar momentos de diversão com amigos. Portanto, idas a discotecas, bares, ir jantar com outras pessoas. Isso são tudo coisas que se conseguem através da realidade virtual para os conseguirem ligar com outras pessoas. No fundo, muito daquilo que nós fazemos com a internet, mas sem usarmos, efetivamente, uma realidade virtual em que eu punha agora uns óculos e estava numa festa. Pronto. No entanto, as pessoas geralmente nessas redomas não estão sozinhas, podem estar em casal. E é aqui que a história começa a desenvolver. Nós temos aqui duas raparigas que são um casal e uma delas, sempre que adormece, acaba por estar a ter acesso ao que ela acha serem sonhos. Ela está numa zona florestada, ela vive numa cabana, ela é artista, ela tem um cão e acaba por se cruzar com a pessoa com quem vive. Mas, apesar da personalidade estar lá, apesar da aparência estar lá, a situação não é absolutamente nada semelhante à realidade delas. E, portanto, nós vamos vendo aqui alguém que está cada vez mais dependente desses sonhos, em que as coisas são mais livres, em que ela consegue ter acesso a outras pessoas, apesar de estar muito isolada na sua cabana na floresta, ela consegue descer até a aldeia e falar com outras pessoas, e a verdade é que a relação delas vai se desenvolvendo nesses sonhos de uma maneira que ela não está a sentir na realidade dela. A questão aqui é que ambas as personagens parecem estar a ter estes sonhos, no sentido de aquela personagem na realidade e aquela personagem na cabana parecem estar a sonhar uma com a outra. E é aqui que se torna um bocadinho difícil perceber onde é que está a realidade e onde é que está o sonho. E quando nós chegamos ao final do livro, dá para ter uma ideia daquilo que a autora queria, mas ao mesmo tempo não sei até que ponto ela conseguiu que isso ficasse fechado. A verdade é, eu gostei imenso desta história. É uma história que nos deixa a pensar, lá está, acaba por ser um final em aberto, que nos deixa a refletir sobre o que é que poderá ser, e eu continuo a pensar nesta história. E isso faz com que seja um bom livro, porque nós ficamos a pensar nisto, ficamos a pensar o que é a realidade, o que é que levou a que as personagens agissem de determinada maneira. Eu, na realidade, concordo com a personagem principal aqui, porque eu também ia preferir viver naquilo que ela acha que é o sonho dela. Portanto, o que é real, o que é que não é? Não sabemos. Mas é uma história muito interessante, não só da perspectiva do que poderá vir a ser o futuro, mas também na perspectiva de que forma isso será uma liberdade ou não
e de que forma nós vamos ter controle nas coisas que estão à nossa volta e de que forma nós temos controle agora. Portanto, muito interessante. Gostei muito de aprender Mafalda, mas realmente espanhol não é comigo. É sim, cenas que acontecem. Uma pessoa não pode ser assim tão poliglota, já sei português, francês e inglês, portanto, aparentemente espanhol não vai fazer parte dessa lista de línguas. Ora, continuando, este aqui vocês já sabem que eu li, se viram o haul de agosto, Um Amor do Outro Mundo, de Kirsty Greenwood, um livro que na realidade vai parar a minha casa porque eu li a sinopse pareceu-me muito interessante no sentido em que me fez rir e depois eu li a primeira página deste livro e eu fartei-me de rir e pensei, ok, preciso, porque isto parece ser o tipo de livro em que eu me vou rir do início até ao fim. E efetivamente eu rio-me do início até ao fim, às vezes até demais. Pode acontecer um livro ter demasiado humor. E para mim, na realidade, isso foi uma das pequenas falhas deste livro, porque houve algumas situações que exigiam um bocadinho mais de seriedade, ou então outro tipo de resposta por parte das personagens que não necessariamente o humor como mecanismo de defesa. Portanto, esta história segue a Delphi. A Delphi morreu em circunstâncias muito pouco dignas, estava no pior pijama todo esburacado que tinha, ia comer um hambúrguer de aquecer no micro-ondas, pior morte de todo sempre, portanto engasgou-se e lá foi ela, e acabou a ir parar ao outro mundo, portanto ao além, onde vai conhecer uma terapeuta do além. E a terapeuta diz-lhe que, assim, não há nada a fazer, no entanto, como ela é muito fã de comédias românticas, e houve ali um pequeno encontro que não deveria ter acontecido no além, de alguém que surgiu lá, mas que não era suposto estar morto e então voltou para a vida, a verdade é que essa terapeuta do além diz à Delphi que, olha, vamos fazer uma coisa, eu adoro isto, adoro que as pessoas se metam em comédias românticas, todas as trapalhices que acontecem pelo meio, portanto vou-te dar 7 dias para voltares à tua vida, vais ter de encontrar a pessoa que acabaste de conhecer aqui, não vais saber absolutamente nada sobre ele, nome, idade, onde vive o Catano, não sabes absolutamente nada, mas vais ter de o encontrar e ele vai ter de dar um beijo, mas tu não o podes forçar, não lhe podes dizer que ele tem de o fazer, não podes contar absolutamente nada da tua história, vais simplesmente em 7 dias ter de o encontrar e levar aquele que queira dar um beijo. E portanto a Delphi volta para o mundo dela e vai aperceber-se de quão triste a vida dela estava. Na realidade, ela já se tinha apercebido no momento em que tinha morrido, porque aquilo passou-lhe tudo pela cabeça, não é o que é que eu fiz da minha vida, absolutamente nada. E portanto vai começar aqui a empreender esta tarefa de encontrar a pessoa com quem se cruzou durante minutos no outro mundo. É uma história engraçada em que nós vamos acabar por perceber que a Delphi, apesar de ser uma pessoa muito solitária, não era tão isolada como nos é dado a entender logo no início. Ela tem preocupações com algumas das pessoas do prédio dela. Há alguém que ela não pode ver à frente no prédio dela, mas que vai acabar por ser alguém que a vai ajudar a encontrar a pessoa que ela conheceu, não é? Com as poucas características e com o pouco conhecimento que ela teve do outro lado, e nós vamos ver aqui a personagem a começar a desabrochar e a começar a fazer algo pela vida dela e no fundo a entrar em pânico porque o tempo está a passar e se ela não conseguir encontrar aquela pessoa e que ele lhe deu um beijo até ao final dos 7 dias, ela vai morrer definitivamente, não há mesmo volta a dar, até porque a terapeuta já está aqui a usar uma carta que aparentemente não é comum. E portanto é um livro muito engraçado, onde nós vamos ver a evolução desta personagem. É giro ver aqui a relação entre as várias personagens, a forma como nós às vezes temos preconceitos com alguém e que quando conhecemos melhor a pessoa, esses preconceitos são facilmente descartados. Portanto, se quiserem um livro bem humorado e daqueles que vos vai fazer simplesmente passar bem o tempo, mas ver aqui a evolução da personagem, vale a pena, gostei muito, efetivamente foi uma boa compra, uma boa aposta e foi aquilo que eu achava que ia ser. Ora, agosto continua aqui com Mais Sombrio, de Stephen King, um livro de contos. Este livro tem 12 contos, neste momento não sei de cor, mas eu estive aqui a assinalar os meus preferidos e, na realidade falhou aqui um.
Portanto, talvez não tenha marcado os meus favoritos todos. Ora, livros de contos. Eu estou farta de dizer no canal, para quem for novo aqui, bem-vindo ao meu pequeno rant de eu não gosto de contos. O meu problema com contos é bastante fácil e rápido de explicar. Eu geralmente não gosto de contos quando eles não estão bem construídos. Convenhamos, bem construídos da minha perspectiva. Ou seja, eu preciso que um conto me dê o contexto em que a história está a acontecer. E, portanto, talvez alguma referência a como é que nós chegamos àquele ponto. Preciso que tenha a história e preciso que seja finalizado. E, portanto, cabeça, tronco e membros. E isto é uma coisa que nós conseguimos muito facilmente, ou então não, em histórias grandes, não necessariamente em histórias pequenas, em que o autor escolheu um determinado momento da história para nos contar e, portanto, nem sempre nos dão um contexto daquilo que está a acontecer, nem sempre nos dão um contexto do que é que vai acontecer daqui para a frente, por aí fora. A verdade é que o King escreve contos muito bem. E, portanto, este livro tem tudo e mais alguma coisa. Tem vários géneros literários, apesar de estar muito mais focado em thriller e suspense, mas tem aqui algumas coisas com lives de terror e eu devo dizer que há um destes contos, e ainda por cima é um dos maiores, que toca exatamente nas coisas que eu não gosto. Como eu já disse anteriormente, terror é uma coisa muito pessoal, aquilo que me aterroriza a mim não significa que vá aterrorizar a outra pessoa e aquilo que é terror para outra pessoa não significa que seja para mim. E, portanto, tem aqui histórias muito diversas entre elas e eu tenho a dizer que achei tudo muito bem criado. Para começar, os contos têm todos tamanhos muito diferentes. Temos aqui contos muito pequenos, só de, sei lá, 10 páginas, e temos aqui contos com 60, 70. E a verdade é que o King escreve exatamente aquilo que tem a escrever sobre cada uma das histórias. Portanto, o tamanho dos contos está perfeito para aquilo que ele quer contar. Temos aqui histórias em que vamos ser levados a pensar que talvez não seja muito bom confiarmos nas pessoas, talvez não seja muito bom confiar nos nossos próprios instintos. Tem aqui histórias que vão fazer ligação com outras histórias, portanto, uma das histórias que está aqui tem ligação com o Cujo. Eu ainda não li o Cujo, a verdade é que nós aqui acabamos por ter spoilers, mas eu acho que os spoilers que nós temos do Cujo são coisas que nós à partida, conhecendo ou já tendo ouvido falar da história do Cujo, assumimos ou já sabemos. Portanto, penso que será uma daquelas histórias em que é muito mais o caminho do que necessariamente o final e, portanto, esta história que está aqui, que faz referência direta a alguns dos acontecimentos do Cujo, acaba por não estragar absolutamente nada. Eu, pessoalmente, no dia em que ler o Cujo, não sinto que aquilo que sei daqui me vá estragar o que é que seja relativamente à história. Portanto, gostei imenso deste livro. Óbvio que há contos que gostamos mais do que outros, isso é inevitável, até porque todos nós somos leitores diferentes e procuramos coisas diferentes quando estamos a ler uma história. Portanto, tendo em conta que o King escreve dentro de vários géneros diferentes, é normal que haja géneros que nos digam mais que outros, mas isso é uma das vantagens destes livros, também é perceberem dentro de que género é que gostam mais da escrita do autor. É dentro do thriller, do suspense, da fantasia, da ficção científica. Não, ficção científica neste acho que não havia absolutamente nada. Não havia. Terror, lá está, vale a pena ler por causa disso. Gostei muito destas histórias. As primeiras, sinceramente, eu diria que este livro começa logo com as melhores histórias, apesar de aquela que me deu alguns problemas para adormecer está mais à frente. Mas lá está, cada um com os seus problemas. Mas é isso, se quiserem começar a ler King e não souberem muito bem que estilo de escrita é que preferem, um livro de contos pode ser uma boa solução para descobrirem o tipo de histórias que vão gostar de ler. Ora, o próximo livro fez-me chorar. É um livro que tem várias histórias e, na realidade, só uma delas é que não me levou quase às lágrimas. E esse livro é aqui, O Nascidas Rebeldes. São 5 histórias de 6 raparigas que acabaram por fazer diferença no mundo. Algumas delas nós conhecemos, estamos bastante familiarizados com elas, como é o caso da Malala ou da Greta. No entanto, eu sinto que as outras histórias não são assim tão conhecidas, sem ser se calhar no país de origem destas raparigas. E portanto nós temos aqui Yusra Mardini, campeã de natação síria, enfrentando todos os perigos para salvar refugiados.
Temos Emma Gonzalez, que sobreviveu a um massacre numa escola lutando pelo controle de armas nos Estados Unidos, acabou por fazer parte de um dos movimentos que, não tendo sido provocado pelo massacre que ela assistiu, foi uma das porta-vozes, e no fundo foi a história que acabou por mexer menos comigo, porque a situação que estava a ser referida não era diretamente algo que envolvesse a ela foi alguém que se juntou ao movimento depois, mas acabou por servir de porta-voz, no fundo, em relação a todos os massacres que existem nas escolas nos Estados Unidos. E depois Melati e Isabel Wilson, estudantes em guerra contra a poluição na Indonésia. Eu não estou a referir aqui a Malala e a Greta, porque lá está, todos nós sabemos quem são, de onde vieram, aquilo que fazem e aquilo pelo qual lutam. O que é que nós temos aqui além de 5 histórias diferentes? Temos 5 ilustradores diferentes e cada um com um traço muito característico, e eu gostei imenso da forma como estas histórias nos estão contadas. Tal como nos contos do King, nós temos aqui um início, um meio e um fim, nós sabemos de onde vieram, o que fizeram e onde estão a ir agora, portanto qual é o caminho que têm traçados para o futuro. Nós temos a história a ser-nos dada, às vezes com uns toquezinhos de humor, que eu acho que são muito importantes, principalmente para cativar gerações um bocadinho mais novas e que às vezes o tempo de concentração não é muito, mas a maneira como a história está contada leva a que nós queiramos saber mais. É engraçado, há certas coisas que nos fazem rir e há coisas que nos fazem chorar. Pelo menos a mim fez-me chorar. E portanto foi um livro que eu gostei imenso de ler. É um livro que eu diria que devia de estar em todas as casas. É daqueles que, além das ilustrações serem lindíssimas, e eu tenho a dizer que um dos meus preferidos é mesmo o ilustrador que fez aqui a capa, penso que é o Gigé, que foi o ilustrador da história da Greta. Eu adoro este traço e as cores que ele usa. Portanto, uma boa maneira de dar a conhecer a história destas raparigas, uma boa maneira de mostrar que não há idade para tentar lutar por um mundo melhor, não há um género, se nós vemos que algo não está bem no mundo. Nenhuma delas tentou fazer disto uma escala mundial, todas elas tentaram ter impacto no mundo mais próximo e no leque de pessoas que lhes estavam mais próximo. E portanto, às vezes, pequenas coisas que nós fazemos acabam por ter um impacto muito maior do que aquilo que tínhamos antecipado. Ninguém é insignificante demais para não ter impacto no mundo, e no fundo essa é a mensagem deste livro, e daí que eu acho que devia de estar em todas as casas. Portanto, se não conhecem ainda, diria para irem dar uma espreitadela a este livro, porque vale muito a pena. E mudando apenas a forma da luta, tenho aqui a encontrar de Viola Davis a autobiografia da atriz e autora e tudo. Eu acho que não há nada que esta mulher não consiga fazer se decidir que é isso que ela quer fazer. Neste livro a Viola vai-nos dar aqui uma perspectiva de como foi crescer no limiar da pobreza. Ela não era só pobre, ela era parte de uma família tão pobre que às vezes dava por ela a roubar para conseguir comer. Era esse o nível de pobreza que esta família tinha. Era de viverem demasiadas pessoas num apartamento que não tinha condições, muitas vezes a eletricidade falhava, as humilhações de não ter roupa lavada, de muitas vezes fazer xixi na cama e isso ser um cheiro que ia com ela para a escola, a maneira como ela quis tanto não voltar a esse limiar de pobreza, que chegou ao sítio onde está agora. E portanto, se há algo que a Viola sempre quis, foi não voltar ao ponto de partida, ao ponto inicial onde tinha estado. Portanto, ela nunca quis ser uma atriz mundialmente reconhecida. O que ela queria na realidade era trabalho e dinheiro para não ter de voltar àquilo que uma vez experienciou, uma vez durante muitos anos. E portanto nós vemos aqui uma subida feita a pulso, nós vemos uma atriz a ter de se reinventar 1000 vezes na vida dela, alguém que quis muito um futuro diferente do passado e do presente que conhecia. E portanto é de uma garra enorme e sinceramente eu acabei o livro a querer ir ver todos os trabalhos da Viola, portanto tudo o que eu ainda não conheço, uma vontade imensa de ver e de conhecer. Definitivamente uma pessoa que eu já admirava muito, mas depois deste livro, meu Deus, é mesmo uma admiração não só pela atriz, mas pela pessoa por trás desse percurso, e achei o livro
fenomenal, porque ela não se coíbe de dizer as coisas más. É bastante crua na forma como nos conta a história dela, mas faz isso de uma maneira em que não está à espera de gerar um ai, coitadinha. Não, está apenas a expor as coisas que fez, aquilo que conseguiu, como teve de batalhar, todos os problemas que teve de imagem pessoal, a forma como se achava feia, a forma como achava que muitos papéis nunca lhe seriam entregues porque era negra e feia. E, sinceramente, nós estamos a ler o livro e a pensar como é que é possível. E tem agora um EGOT para nos mostrar que não é só trabalhadora, é muito boa naquilo que faz e, portanto, um EGOT é, no fundo, um reconhecimento, é uma sigla para Emmys, Grammys, Oscar e Tony Awards. Portanto, ela foi reconhecida para cada um destes prémios e é simplesmente uma pessoa fascinante e vale muito, muito a pena ler este livro, definitivamente. E chegamos finalmente ao último livro do mês de agosto. Felizmente para vocês, que já devem estar fartos de me ouvir, felizmente para mim, que estou a precisar muito de beber água, já estou a ficar seca e, na realidade, eu devia ter finalizado o mês de agosto com o livro anterior. Tinha finalizado em chave de ouro! Tinha sido brutal começar com livros fantásticos e terminar com um livro fantástico. Livros fantásticos, na realidade, porque o anterior também tinha sido muito bom, mas não! Eu ainda tinha uns dias e decidi que ia despachar um livro da minha pilha e decidi que estava na hora de ir buscar um livro que havia a grande probabilidade de eu não gostar. Eu só não pensei que fosse ao ponto em que eu não gostei deste livro e, portanto, eu finalizei o meu mês. Aconteceu naquele verão da Tessa Bailey. Então vamos começar por dizer que este livro, o início já foi penoso para mim. Já cheguei à conclusão há algum tempo, e se vocês estão aqui há algum tempo também saberão que ricos que não sabem o que fazer com o dinheiro não é bem a minha cena. Principalmente quando não sabem o que fazer com o dinheiro que nem sequer foram eles a ganhar, ainda há essa. Portanto, aqui nós temos a Piper, socialite que gosta de aparecer e estar em todas as festas. Ela é abandonada logo no início do livro por um namorado que ela achava que era só fantástico e que lhe diz que ela não tem personalidade e que se não fosse o dinheiro do pai dela também não era nada. E portanto ela decide fazer uma grande festa num hotel que não é dela e portanto isso acaba por gerar aqui um problema e o padrasto dela decide que já chega, portanto ela vai ter de mostrar que tem capacidade para mais e portanto mandar para a terra do pai dela que morreu quando ela era muito nova e que ela não tem ligação absolutamente nenhuma com a terra. Do que eu me lembro ela nem sequer sabia que aquilo existia, portanto ela vai para lá, vai ser confrontada com o barracão praticamente que o pai tinha construído e a irmã vai atrás para ela não ir sozinha. E na realidade o que é que acontece aqui? Eventualmente a história fica um bocadinho melhor, quando ela começa a meter as mãos na massa, a deixar um bocadinho o snobismo de lado, por aí fora. O problema é que eventualmente isso estraga-se quando entra a parte erótica neste livro. Mais uma vez, coisas bardajonas que eu não gosto. Situações em que eu só pensei, meu Deus, é possível uma pessoa ser assim tão burra? A mesma situação levar-me a pensar, então, mas a outra não era suposto ser a irmã inteligente e até ela falha nisto? O que é que está a acontecer aqui? Situações em que eu só pensei, como... Hã? O que é que está a acontecer aqui? Portanto, não gostei, não gostei nada deste livro. Durante um bocadinho, passando a parte inicial, mesmo, lá está, de riquinha, que não tem dinheiro próprio, mas que faz vida de riquinha. Portanto, durante algum tempo eu até gostei deste livro, tirando aquela fase inicial que, pronto, o pessoal rico não sabe o que é que há de fazer com o dinheiro e que só quer aparecer em socialites, redes sociais por aí fora. Tirando essa parte inicial, eu depois até gostei da história, até chegar à parte em que introduzimos o erótico. E deixem-me que vos diga, é só parvo. A maneira como os personagens se relacionam, Jesus Cristo. Portanto, não funcionou para mim e na realidade eu à partida sabia que ele não ia funcionar para mim e está aqui porque alguém o vendeu como um livro que focava muito em família, em sentido de comunidade. E eu tenho a dizer que falha em cada um desses aspectos. Portanto, a única coisa que me fez querer ler este livro falhou redondamente. Família?
tirando a irmã, que na realidade também, meu Deus, foi lá para fazer o quê? Para nada. As relações familiares que podiam ser mais exploradas não estão exploradas. O sentido de comunidade, sim, está lá, não está explorado. É um livro que deixa muito, muito aquém e, sinceramente, vai a caminho de uma nova casa, na realidade. Portanto, estou muito contente que ele encontre uma casa que goste mais dele do que eu gostei, porque para mim não funcionou. Portanto, estes foram os livros que eu li durante o mês de agosto. Não sei o que é que me deu no mês de agosto, até porque os primeiros livros que eu li, que foi a trilogia do Good Girls Guide to Murder, eu li para aí nos primeiros 7 dias do mês. Trilogia mais o conto, portanto não sei o que aconteceu, mas foi um mês em que eu li imenso. Obrigada, que era para despachar aqui alguns dos que estão por ler. De vez em quando tem de haver um mês assim, porque uma pessoa não pode só comprar, também tem de os ler, não é? E portanto foi um mês com um balanço muito, muito bom. Tirando 2 que eu simplesmente eliminava da minha vida. Portanto, aconteceu naquele verão que vai seguir viagem, e o último do Good Girls Guide to Murder, que na realidade não vai seguir viagem só porque eu não gosto de ficar com as coisas incompletas, mas vou fazer de conta que ele não existe. E portanto, tudo o resto, eu adorei estes livros, eu gostei imenso das minhas leituras do mês de agosto. Digam-me nos comentários se já leram algum destes livros, se há alguma coisa que não concordem comigo. Eu tenho aqui alguns que provavelmente não vão concordar comigo. Digam também se há algum que vos tenha piscado o olho e que talvez queiram ler. Deixem-me isso nos comentários. Eu por hoje vou ficar por aqui. Adeus e até à próxima. Tchau!